Fala pessoal, tudo bem? Bernardo Pascovitch por aqui para o nosso vídeo semanal da análise de preço do Bitcoin. Essa semaninha que deu um susto em algumas pessoas, mas o preço está caminhando, está querendo romper máxima histórica. Se você está chegando agora no canal, já deixa o seu like, se inscreve, compartilha, dá aquela força, por favor, que é super importante para mim, para todo mundo aqui no IEM, a gente agradece muito. E vamos ver, porque tem coisas muito importantes acontecendo no Bitcoin, no preço, no mercado e tudo mais. Então, vamos lá. Vamos para a tela do preço para a gente já começar aqui a conversar. Eu vou dar uma limpada aqui, porque esse gráfico está meio poluído. Então, eu vou tirar isso daqui. Esse canalzinho aqui que ele perdeu, eu vou ocultar, tá? Vou deixar ele aqui, mas vou ocultar. Esse vermelho aqui também, eu vou, nesse momento, vou ocultar esse vermelhinho aqui, esse retângulo. Tá. Bom, o que a gente está tendo, né? O que a gente teve nos últimos dias? A gente tinha, desde aqui dos últimos picos, né? Dos últimos topos, aqui vendo no gráfico de 1 hora, vou colocar no gráfico de 4 horas para ficar mais claro, tá? A gente tinha alguns movimentos, algumas linhas de tendência de queda, tá? De baixa. A gente tinha uma primeira por aqui, para baixo assim, tinha outra mais forte aqui, dessas últimas quedas, pegando fechamento e sombra, e a gente poderia até pegar uma lá de trás dessa alta histórica aqui, opa, deixa eu vir mais para cá, essa máxima histórica para cá, com essas últimas quedas aqui, olha, pegando aqui as sombras. O preço, então, ele foi embora, deixou todas essas altas, essas linhas de tendência de baixa para trás, tá? Então, eu vou tirar tudo isso, porque tudo isso ficou para trás durante essa semana. A gente tinha aqui uma LTA, uma linha de tendência de alta, que ela acabou não respeitando agora, perdeu um pouco de força, podemos reajustar aqui, que inclusive vem com essa sombra grande. E se a gente ligar as últimas grandes sombras que tivemos, ou os grandes fundos que tivemos dessas correções, olha, eu vou pegar daqui de fevereiro, passando aqui por março, ó, veja como o preço essa semana quase veio, no dia 7 de abril, quase veio tocar essa linha de baixa, na verdade é uma linha de tendência de alta, né? Mas os fundos, conectando o fundo da correção de fevereiro, conectando com o fundo da correção de março, conectaria aqui com o fundo da correção de abril, não tocou, ficou um pouquinho acima e subiu. Então, uma parte importante, a gente poderia até voltar, deixa eu ver se a gente encontra alguma coisa voltando mais. Até encontra, olha que interessante, encontra 3 toques aqui, ó, voltando mais. A gente tem, então, na correção de fevereiro, na primeira correção de fevereiro, não foi a correção, né? Veio a correção aqui em fevereiro, final de janeiro, né? Corrigindo, aí que no final de fevereiro teve um toque, um segundo toque, agora sim na correção de fevereiro, terceiro toque na correção de março, quase um quarto toque aqui em abril. Então essa é uma linha super forte para a gente acompanhar, tá? Dentro desse canal maior que a gente tem de preço vindo desde julho, agosto de 2020, que eu mostrei para vocês em outros vídeos. Pontos importantíssimos aqui, olha só. A gente teve, se pegar aqui de março, né, dessa mínima aqui de março, com a máxima que a gente teve aqui no começo de abril, o preço nessa semana, olha aqui no dia 7 de abril, o preço bateu quase a retração de Fibonacci de 0,5. E foi aqui, eu fiz uma entrada aqui, tá, gente? Eu fiz uma entrada mais ou menos por aqui, quando eu vi que estava chegando um pouquinho mais acima, vai. Fiz um preço mais ou menos por aqui. Quando eu vi que estava caindo forte em direção a 0,5, eu imaginei que não iria passar de 0,5. Se passasse, talvez ficasse por aqui para voltar. Não chegou a bater o 0,5, voltou, então eu fiz uma entrada legal aqui e segurando aí para o futuro, tá? Sem nenhum interesse de vender isso. Mas então aqui foi um ponto importante, tá? Que a gente manteve de retração desde a maior queda de março, ou do final da queda de março, tá? Se a gente olhar desde esse fundo do dia 7 de abril para essa máxima de ontem, foi ontem a máxima? Dia 10 de abril, para essa máxima de ontem, o preço hoje, ele corrigiu, olha só onde o preço corrigiu hoje, ele corrigiu exatamente no 0,5 de retração de Fibonacci, que coincide com a alta histórica de fevereiro. Então, eu gosto de deixar marcado, inclusive você vai ver sempre aqui, ó, alta histórica, máxima histórica de fevereiro, máxima histórica de março, máxima histórica de janeiro aqui embaixo, porque são também alguns momentos, alguns pontos
psicológicos importantes de preço, tá? Então teve essa correção, olha só, o preço veio, corrigiu exatamente aqui e voltou rápido. E aí tá nessa zona aqui, que a gente até pode colocar colocar aqui em uma hora, uma LTB, uma linha de tendência de baixa, por aqui, ó, opa, não selecionei, ó, uma linha de tendência de baixa por aqui, tá? Com 2 toques, vou colocar em vermelho para a gente diferenciar o que é alta de baixa, né? Com 2 toques. E aí, a minha percepção é que isso aqui vai estrangular, né? Por volta do dia 12 de abril, que é também conhecido como amanhã. Então, acho que o preço veio, subiu, corrigiu, bateu, corrigiu, bateu. Pode, né, bater aqui e aí subir e superar a máxima histórica de março, que a gente ainda não superou, tá? Eu acho que esse é um movimento possível de acontecer, porque a gente vê muito. Esse aqui é uma figura bem conhecida, tá, gente? Dos gatilhos. Gatilhos. Opa, tem alguém me ligando. Dos gatilhos enfim, são acumulações para o preço estourar. A gente vê isso várias vezes. Ó, como você tem gatilhos, o preço estoura. Isso acontece em diferentes tempos gráficos, né? Mas olha, você tem aqui tudo aqui de gatilho, de baixa, né? Posso pegar por aqui. O preço estoura para cima. Isso é uma figura super conhecida em gráfico, que o preço cai em movimento de acumulação e estoura. Então, acredito que estamos numa repetição desse movimento e que a gente vai deixar aqui só para a gente acompanhar, mas que o preço deve estourar para cima na minha visão, tá? Vou colocar aqui 4 horas para a gente ver melhor. E aí, se estourar o preço para cima, né, rompendo aqui a máxima histórica de março, até onde vai o preço? Eu continuo, gente, com essa marcação aqui da extensão Fibonacci de 1.2. Da onde que vem essa extensão, só para todo mundo lembrar? Olha só, se a gente pegar aqui em janeiro, tá? O que a gente teve aqui em janeiro? Se eu pegar daqui, tá? Desse toque. Então, vou fazer uma extensão de Fibonacci aqui. Daqui, o preço veio até essa máxima histórica, tá? Aqui. Corrigiu o preço maior fundo. Corrigiu o preço maior fundo. E quando subiu para bater a máxima histórica de fevereiro, ele veio na extensão de 1.2. Tá vendo aqui? Que ele veio na extensão de 1.2, exatamente na extensão de 1.2. Então, considerando tudo isso de janeiro, corrigindo para fevereiro, eu acredito que esta máxima... Eita! Eu acredito que esta máxima de fevereiro, se a gente fizer uma extensão Fibonacci daqui, desse fundo, para essa máxima histórica, para este maior fundo aqui, eu coloquei e marquei aqui para vocês verem a extensão de Fibonacci de 1.2. Então, eu posso enxergar, talvez, que... só duas marcações importantes antes de falar. Extensão de Fibonacci 1.2 está aqui em 78 mil dólares e a extensão de Fibonacci de 2, de 200%, né, de 2, está aqui por volta dos 100 mil dólares. Então, são dois pontos muito importantes que eu estou de olho e que eu acho que o preço pode buscar. Então, eu poderia considerar o seguinte, olha, eu poderia considerar que... vamos lá, vou pegar aqui, né, de dezembro. O preço veio aqui, o preço fez essa alta forte, corrigiu para cá. É aqui que eu peguei para traçar e ver essa extensão de Fibonacci, que o preço veio até aqui, veio 1.2 de extensão de Fibonacci, tá? Eu posso considerar o seguinte, eu posso considerar que tivemos, deixa eu dar um zoom, que tivemos essa correção, tá? E eu posso considerar que a próxima pernada aqui de Fibonacci não veio para cá. Posso considerar que essa próxima pernada está sendo para cá, ó. Posso considerar que está sendo esta pernada aqui, e aí ela poderia vir até aqui 1.2, por volta do dia 13 de maio, talvez, seria uma possibilidade, tá? Então, eu não consideraria que o preço fez esta extensão, porque foi uma extensão muito pequena, muito baixa, e aqui muito próxima da máxima histórica anterior, né? Foi uma alta pequena, então não vou considerar tudo isso aqui, tá? Eu poderia considerar somente esta correção e a nova pernada aqui que eu desenhei para vocês, uma reta para cá. Pode ser uma possibilidade, tá? Então eu continuo olhando com carinho. Deixa eu só apagar esses pincéis aqui para a gente não se atrapalhar. Eu continuo olhando com carinho esses alvos aqui importantes. Extensão de Fibonacci de 1.2, considerando esta correção e esta extensão, eu consideraria essa correção com essa extensão para vir buscar aqui 1.2 de extensão de Fibonacci, eventualmente vir buscar aqui os 100 mil dólares
próximo de 200% de extensão de Fibonacci, tá? E aí, claro que talvez não seja assim até dia 12 de maio, a gente pode ver o preço rompendo aqui, subindo muito mais forte, isso aqui, dia 25 de abril, vindo buscar, ele poderia corrigir para continuar isso lá na frente. Então, estou de olho nesses números, tá? A gente está numa faixa de preço aqui, a faixa de 60 mil dólares, o ponto 60 mil dólares, está sendo muito, muito forte, tá? Está sendo muito forte. Se a gente colocar aqui, ó, pegar aqui, ó, 60 mil dólares. Opa, peguei errado. Deixa eu pegar isso aqui, ó. 60 mil dólares. Por aqui, deixa eu colocar em verde. E vou até puxar aqui para trás, tá? Só para a gente ver o que a gente tem de alguns números aqui relevantes desde que a gente veio. Ó, deixa eu colocar a coordenada direitinho. Máximo, ficar 60 mil e mínimo pode ser... Não, estava até acima. Volta. Não quero mais 60 mil. Estou pegando essa faixa aqui, ó. Colocar aqui em 1 hora para a gente ver melhor. Olha, essa faixa aqui, que eu coloquei em verde, ela está sendo muito relevante. E posso até subir um pouquinho, mas... Ó, até onde bateu a semana, vai. Olha como o preço ele veio aqui, mas de qualquer forma, essa faixa, o preço briga, ele sobe, cai, está lateralizando aqui. Se a gente olha aqui para trás, olha como bateu, não conseguiu superar, caiu, bateu, não conseguiu superar, caiu. Tudo resistência, olha como foi resistência forte, resistência um pouquinho de suporte forte, resistência, muita resistência aqui do preço, tá? Aqui no topo histórico, na máxima histórica de março, aqui quando ele fica pouco tempo nessa área, ele já volta muito forte. Aqui, ó, resistência, não consegue romper. Vou até puxar para deixar perto, aqui exatamente na máxima histórica, tá? Então, essa zona aqui verde, a gente precisa vencer essa zona verde. E o que é curioso, quando a gente coloca aqui o VPVR, para a gente ver o volume de negociação, olha onde está o volume de negociação. A maior parte, estou pegando aqui desde 26 de março, né? A maior parte do volume de negociação está aqui, ó, na faixa dos 58 mil dólares. Não tem muita, está criando um pouquinho aqui, mas não, olha, você consegue ver como tem pouca negociação, pouquíssima negociação nessa faixa, tá? Se eu traçar desde o... Opa, apaguei errado. Se eu traçar desde a máxima histórica anterior, para a gente ver como está o perfil de volume, ó, pegar aqui, desde essa subida, tá? Desde essa subida até aqui, olha só como o preço, o maior volume do preço, ele está muito mais nessa faixa aqui, ó, de 57, 58 mil dólares, que foi onde o preço segurou várias vezes, né? Você viu como suporte várias vezes, do que aqui em cima. Quase não tem volume aqui nessa região que a gente está vendo. Quase não tem volume aqui. O que me leva a também acreditar, um ponto super importante, me leva a acreditar, que é o seguinte, o preço subiu forte aqui, subiu ontem, né, dia 10, sábado, deixa eu até dar um zoom maior aqui em mim, sábado, domingo, final de semana, os institucionais não operam tanto. Os institucionais não operando tanto, aqui é mais movimento de sardinha, mais movimento de pessoa física do que de investidor institucional com grandes volumes. Portanto, o fato do preço não ter rompido aqui pode ser um pouco falta de volume institucional. Amanhã o mercado abrindo, hoje à noite abrindo na Ásia, talvez a gente veja isso explodindo e passando acima da máxima histórica, né, do all-time high de março e rompendo aqui finalmente. Vamos acompanhar, mas essa zona verde a gente precisa ganhar essa zona verde finalmente para conseguir acelerar, tá? Esses são os pontos principais que eu queria mostrar aqui no gráfico, tá? Estamos aqui no canal, estamos em tendência de alta, estamos otimistas. Volume, deixa eu tirar aqui os desenhos para vocês poderem ver um pouquinho melhor, colocar volume em 4 horas. Ó, volume, continua meio cabreiro assim com volume, né? Aqui o amarelo, deixa eu colocar até no diário que fica mais fácil da gente ver. Olha só, no diário, pegando desde 2017, vai. Mas olha como o volume aqui está caindo, né? E caindo bastante desde janeiro, especialmente, olha, o zoom maior, como a gente vê aqui desde abril de 2020, com o volume ele vai caindo, subiu um pouco nas máximas históricas a partir de dezembro, mas tem caído bastante desde janeiro, olha, caindo bastante. Isso aqui, de certa forma, me deixa um pouco também com a pulga atrás da orelha, porque pouco volume, quando a gente vê em alguns momentos de gráfico, né, de alguns dias, olha só, volume nenhum aqui hoje, olha, os outros dias aqui da semana, muito baixo o volume, isso me deixa um pouquinho encasquetado, tá? Deveria estar com mais volume aqui nessas negociações, mas vamos acompanhar.
Um outro indicador que eu quero mostrar para vocês, que eu mostrei semana passada, é o indicador de força relativa. Estou aqui no diário, então a gente ainda está um pouco longe do 70, que a partir de 70 começa a ter um movimento maior de correção, porque eu começo a considerar que o preço está caro. Isso no diário, tá? Tô vendo no diário. E olha como as fortes correções que a gente teve nesse ano, fortes correções, entre aspas, né? Nossa, o tempo inteiro em mim, vocês não estão vendo nada. Ê, caceta. Bom, vamos lá de novo aqui que eu falei. O volume aqui muito baixo, tá? Do diário, caindo bastante e bem baixo, com vários dias muito baixos. Aí eu mostrei o índice de força relativa e aí estava mostrando aqui, ó, se a gente pegar as correções, não foram fortes correções, mas de janeiro, olha como o índice superou aqui o 70, né, que é caro. Aqui na correção de fevereiro também superou 70. Nessa pequena correção de final de março, abril também superou 70. E aqui ainda não superou. Então aqui eu vejo espaço para isso aumentar antes da gente ter uma próxima correção, tá? Aqui é a minha visão. Nunca se sabe o que pode acontecer, mas é a minha visão. Uma outra coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, que é bem importante, é aquele, tô no diário, é o... Acho que não está aqui, deixa eu tentar colocar. Cycle Indicator. Vamos ver se isso vai... Aqui. Isso aqui eu queria mostrar para vocês. Como a gente viu que em momentos passados, quando esses dois, que é o P-Cycle, né? São duas médias móveis, quando elas se cruzam, é um momento de fortes correções no mercado. Então teve um cruzamento aqui, coincidindo com a máxima de 2017, forte queda. Tivemos outros dois cruzamentos, olha aqui. Tivemos um cruzamento aqui em abril de 2013 com forte queda e um cruzamento aqui em dezembro de 2013 com forte queda. Esse cruzamento vai acontecer provavelmente muito em breve, tá, gente? Olha, deixa eu até... Tá quase acontecendo. Tá quase acontecendo. Mal consigo ver aqui no gráfico, tá? Porque, tipo, tá para acontecer hoje isso. Tá quase acontecendo. Então, é um indicador que ele ocorreu poucas vezes, né? Tem 3 toques, mas nos toques deles históricos, e a gente vê aqui também, lembra que eu mostrei para vocês semana passada? Olha só. Nos toques do P-Cycle do passado, tocou aqui, você vê uma forte correção e está quase tocando. Existe uma possibilidade de termos algum tipo de reação a esse toque do P-Cycle. Os outros indicadores estão mais... Acho que esse é o único indicador que estaria um pouco preocupante, tá? Os outros indicadores estão bem mais positivos do que o P-Cycle, mas acho importante você conhecer e você saber o que ele é, tá? Então deixa eu só deixar aqui. Médias móveis, diário, importante a gente também dar uma olhada nas médias móveis. Temos aqui média de 20, deixa eu tirar aqui, média de 20 em amarelo, 20 períodos, 50 em verde e 200 em azul. A mais importante é no semanal, né? Então, bom, a gente continua muito afastado das médias, tá? Das médias móveis. Tem uma média móvel interessante, vou colocar aqui o de 27, e aqui eu vou colocar esse, deixa 7, 20 e 200. Olha só, isso também é interessante. O gráfico, a média móvel de 7 períodos no semanal, o preço nenhuma vez ele ficou abaixo da média, olha só. Que coincide bem aqui quando finalmente, quando o preço se distanciou bastante da média móvel de 20 períodos, nunca mais tocou, e a de 200 aqui em $10 mil. E um ponto que eu estava quase esquecendo, quando a gente olha aqui a média móvel do semanal, a média móvel não, desculpa, o fechamento do semanal, a gente ainda não fechou, tá? Ainda tem 1 hora e 52 minutos para fechar. Nesse momento, deixa eu ver o gráfico de 4 horas, a gente está numa queda, está caindo um pouco o preço, mas se a gente olha na média, no fechamento do semanal, que fecha daqui 1 hora e 52 minutos, se o preço segurar, a gente tem fechamento histórico máximo no semanal. Porque aqui na semana do dia 8 de março, o preço ele veio acima, né? Foi o recorde histórico, mas ele não segurou e ele voltou. Então, o fechamento dessa semana foi aqui nos $59 mil. A gente está em 59.425. Se o preço segurar até as 9 da noite, horário do Brasil, a gente vai ter um fechamento histórico no semanal, máxima histórica de fechamento no semanal. Isso é super, super importante, tá? Para a gente ver como o preço no semanal ele tem evoluído com força e bastante força, tá? Então é importante a gente acompanhar isso. Aqui, então, só uma rápida atualização dos indicadores principais que eu tenho acompanhado com vocês.
que a gente viu na semana passada. Esse aqui primeiro eu quero mostrar, o de 200, o Stock to Flow, P-Cycle a gente acabou de ver. Isso daqui é interessante da gente ver também, olha gente, esse daqui é um gráfico que mostra quantidade de wallets, de carteiras de Bitcoin com mais de 1.000 Bitcoins. Isso daqui dá mais de 59 milhões de dólares, tá? São os institucionais. Perceba como em movimentos de... Quando os institucionais começaram a reduzir muito suas carteiras, ou seja, vender os seus ativos, o preço ele deu uma esticada muito grande e depois veio uma correção forte. Isso aconteceu principalmente... Aqui era muito barato ainda, menos de $5 do Bitcoin, não dá nem para considerar esse preço. Mas aqui, quando já estava acima dos $100, olha aqui em 2014, quando caiu bastante o institucional, o preço foi lá em cima, depois corrigiu forte. Aqui em 2017, como os institucionais foram reduzindo muito, e meio que coincidiu, quase coincidiu, né? O fundo de vendas dos institucionais com a máxima do preço, depois veio a forte correção, e agora a gente está vendo que, olha, a máxima dos institucionais de acumulação veio em fevereiro, 6 de fevereiro, e desde então os institucionais estão só vendendo. Só vendendo. Aqui eles voltaram a comprar um pouco, mas voltaram a vender, e o preço está subindo. Então, isso é algo para a gente ficar de olho. Se poderia ter uma repetição de 2017, 2014, de um descolamento cada vez maior. Os institucionais vendendo cada vez mais, por isso talvez o volume que eu mostrei para vocês no gráfico, ele está caindo cada vez mais, coincide com esse dado muito importante. Aí são as sardinhas que podem entrar aí comprando, preço subindo cada vez mais, e em algum momento vem uma correção muito forte. Algo para a gente acompanhar, ainda não está num momento preocupante. Esse daqui é super interessante, né? Os momentos que o Bitcoin está caro e quando ele está barato. Então, ele ainda não cruzou a média móvel para considerar ele caro, tá? Ele chegou quase a tocar aqui em fevereiro, está distante. A gente estaria isso perto hoje de $75 mil, tá? Então, ainda está distante para considerar o Bitcoin como caro. A média móvel dos 200 períodos, que eu mostrei para vocês, que várias vezes o preço toca e não toca desde o Corona Day, em algum momento deve voltar para cá, e hoje está em $11 mil. E aqui o Stock to Flow. O Stock to Flow utilizado como indicador para valorização de preços de commodities, e o Bitcoin tem sido visto, né, como uma possível commodity. E aí, como nos momentos de aceleração, olha só, o preço sobe para uma correção, ele passa do Stock to Flow para corrigir. Foi assim desde o começo, foi assim em 2013, foi assim mais para o final, começo de 2014, foi assim em 2017, foi assim em 2019, e a gente poderia agora ver esse movimento, uma forte valorização para depois cair. E aí o último, agora eu prometo que eu paro de falar, que é o Twitter aqui do Ecoinmetrics. Isso aqui é interessante, eles fazem aquele gráfico de atualização, isso aqui foi do dia 4 de abril, cadê o mais recente deles? Deixa eu vir aqui, aqui, foi de 11 de abril de hoje, olha só. O preço deveria, na média, deveria atingir $100 mil no dia 18 de abril, daqui a 7 dias, acho muito difícil que atinja isso, mas a gente pode ter alguma aceleração aqui, seguindo a média dos últimos halvings. O preço deveria ter alguma aceleração aqui, o que coincide com o Stock to Flow, quando o preço sobe bastante, passa o Stock to Flow e depois corrige. Seria mais ou menos isso daqui que eu espero que deveria acontecer com o Bitcoin em algum momento. Bom, bastante coisa sendo dita hoje, bastante coisa. Eu estou de olho nessa pernada. Para mim, a gente deve buscar mais valorização, devemos buscar esses próximos níveis que eu mencionei, mas é sempre bom e importante a gente acompanhar. E os indicadores, para mim, continuam todos bullish, continuam todos apontando para alta, apontando para valorização, mas olho no P-Cycle, que pode aí dar algum indicativo de correção. Vamos ficar de olho. Lembrando que se o preço continuar assim, será o maior fechamento histórico no semanal. Super importante. Comenta aí se você está animado, está bullish, está bearish, você está otimista, está pessimista com o preço do Bitcoin. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, eu te agradeço muito. Obrigado, um abraço, bom final de domingo. Tchau!